Olá, olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um Emagreça com Saúde Sim. É isso aí. Essa semana só começamos hoje, né? Mas então, deixa eu melhorar aqui essa... Ana Carolina. Emagreça com Saúde Sim. Hoje a gente vai abordar metabolismo catabólico e anabólico, certo? Dentro do processo de emagrecimento. A galera aí que está assistindo aí no Instagram, no YouTube, no Facebook, mais um Emagreça com Saúde Sim, para que a gente entenda um pouquinho do processo de emagrecimento através de ações metabólicas, de que forma, né, o processo metabólico ele atua, né, no processo de emagrecimento. E é isso, né, e é isso que a gente vai falar hoje. Aí, Giovanni aí no Facebook, seja bem-vindo. Muito bem, galera. O que acontece aí nesse processo de emagrecimento, né? O que acontece dentro das ações metabólicas que faz com que elas mexam, né, no processo de emagrecimento? O que faz com que essas ações metabólicas elas atinjam, né, uma ação mais otimizadora, né, para a gente emagrecer? De que forma a gente prioriza essa questão do emagrecimento quando a gente tem um mecanismo metabólico acionado de forma eficiente. E para que a gente entenda, né, como é que essas ações, esses processos, essas reações químicas que acontecem no nosso corpo, acontecem no nosso organismo, a gente tem que entender o que é esses processos metabólicos, né? Por que essas ações metabólicas elas aceleram o processo de emagrecimento? O que é o metabolismo no nosso corpo, né? São as reações químicas que acontecem, né? Reações químicas, por exemplo, para degradação de gordura, reações químicas para otimizar ações de nutrientes, né, com carboidratos, reações químicas que acontecem dentro do processo de contração muscular, enfim. Então, toda a questão metabólica está relacionada, né, com reações químicas orgânicas. E quando a gente fala, né, em metabolismo catabólico e metabolismo anabólico, são sistemas diferentes, né? São sistemas que atuam de forma diferente. E esses sistemas, eles têm dinâmicas diferentes para o funcionamento orgânico. Então, o que seria, né, uma reação química ou um metabolismo catabólico? É todo o processo de degradação sistêmica. É diminuição, ou seja, perda celular, degradação celular. Então, isso é referente às ações metabólicas catabólicas. As ações metabólicas anabólicas são etapas do metabolismo, né, de ganho, etapa do processo metabólico, onde a gente vai, por exemplo, a ver aumento do tamanho da célula muscular, ou seja, toda a questão anabólica está relacionada com ganho, com recuperação, né, com ação de síntese, ou seja, reconstrução. E a gente vê muito isso, né, as pessoas falando na academia: se eu treinar muito, por muito tempo, se eu fizer tantos exercícios, eu vou começar a catabolizar depois de tanto tempo de esforço, depois de... Na realidade, a partir do momento que a gente começa um estresse físico e a gente começa o exercício, a gente aciona esse metabolismo catabólico, que é as reações, né, que vão acontecer para que, por exemplo, a gente gere energia, as reações que vão acontecer para que haja contração muscular,
as reações químicas que vão acontecer a nível de sistema endócrino, a nível de sistema metabólico, enfim. Então, a partir do momento que a gente inicia o estresse físico, a gente entra no processo metabólico. Então não existe assim, se eu fizer tanto de exercício, eu começo a catabolizar o músculo. Isso não funciona dessa forma. O músculo ele é catabolizado a partir do momento que a gente entra no estímulo do estresse físico, onde tem degradação. E esse processo de degradação que acontece do estresse físico, ele está relacionado a futuros ganhos. Por conta desse estresse, a gente vai entrar na recuperação, no processo de recuperação, aí a gente vai entrar numa questão anabólica de estresse, ou seja, num processo metabólico, anabólico. O que é isso? Muitas pessoas pensam que o anabolismo, ou seja, o ganho, a reconstrução sistêmica, ela acontece durante o exercício. Eu estou aqui me exercitando e aí, por conta desse exercício, eu vou aqui estar ganhando nesse momento do estresse físico. Então, no momento do estresse físico, a gente está degradando, a gente está perdendo. Isso para o emagrecimento é importante. Por que é importante? No momento do estresse físico, a gente está dentro do mecanismo metabólico, catabólico. Porque é nesse momento que a gente vai estar degradando nutrientes, A gente vai estar degradando substratos, e esses substratos que vão gerar energia para o exercício físico, a depender do nível de estresse, a depender da intensidade, a gente prioriza o quê? A utilização da gordura. Então, quando a gente fala de ações metabólicas, quando a gente está se exercitando, a gente está dentro do mecanismo catabólico de degradação. Isso para o emagrecimento é fantástico. Então, quanto maior, por exemplo, a intensidade de esforço, quanto maior o nível de estímulo dado nesse processo catabólico, maior o quê? A degradação de nutrientes, a degradação de reservas energéticas, a degradação de reservas de gordura. O que é que acontece com isso? O que é que isso vai fazer com o nosso organismo? Vai fazer com que a gente diminua essas reservas de gordura. Então, durante o estresse, a gente está agindo dentro de um processo metabólico, catabólico, degradando, quebrando molécula de gordura, transformando em energia, quebrando molécula de glicose, transformando em energia, certo? Então, esse mecanismo vai fazer com que a gente, por exemplo, tenha uma maior otimização do estresse físico. Então, quanto mais energia a gente tiver, quanto mais substrato energético para transformar em energia pura, em ATP, a gente tiver, mais rendimento a gente vai ter no nosso exercício. E quanto a gente tem mais rendimento no nosso exercício, o que é que acontece? O que é que acontece? Se a gente tem rendimento, mais rendimento no exercício, a gente vai priorizar o quê? A degradação dessas reservas de gordura e vai potencializar o processo de emagrecimento. Por isso que o exercício ele é importante quando a gente fala de emagrecimento. Ele vai otimizar, sim, essa degradação. Só que o que acontece? Quando a gente estressa o organismo, para que esse organismo ele gere recuperação, para que esse organismo ele gere um desenvolvimento em cima do estresse físico, o que é que a gente precisa? De descanso. Então, no momento do estresse, no momento do exercício, a gente está catabolizando, a gente está degradando, a gente está pegando aí, por exemplo, a musculatura, o sistema muscular, e está massacrando ali mesmo, está desgastando, está fazendo com que a fibra muscular ela seja quebrada, ela seja danificada, ações catabólicas. Para a gente recuperar isso, esse estresse que o organismo teve por conta do exercício físico, da atividade física, a gente tem que ir para o descanso.
E é aí no descanso que vai acontecer o quê? A mágica fisiológica. É no descanso que o nosso organismo ele vai entrar no mecanismo de anabolismo, ou seja, ações metabólicas anabólicas. E aí quando a gente entra nesse mecanismo de anabolismo, que a gente falou que é ganho, que é recuperação, que é onde a gente tem toda a reestruturação sistêmica por conta do estresse físico, o que é que vai acontecer? A gente vai ter modificações sistêmicas. Então, por exemplo, para o músculo, o que é que vai acontecer nas ações metabólicas anabólicas em referente ao sistema muscular? O que é que vai acontecer ali? A gente vai ter um incremento, uma modificação daquele sistema muscular, fazendo com que ele gere modificação das suas células. Então, vai haver o quê? Um mecanismo de adaptação referente ao estresse físico a nível do sistema muscular é a hipertrofia. Um dos mecanismos, a hipertrofia. A gente tem mecanismos também em relação à adaptação, em relação às questões anabólicas, a questão de ganho dentro do sistema muscular, relacionado à questão neural, onde a gente solicita mais das fibras musculares para gerar o quê? Contração muscular. Então também essas adaptações são decorrentes dos mecanismos anabólicos. E aí que a gente tem que entrar no mecanismo de emagrecimento do processo anabólico. Como é isso? Quando a gente está gerando ações anabólicas, ou seja, metabolismo anabólico, a gente tem que ter energia para que isso aconteça. E aí o nosso organismo ele prioriza o que nesse momento aí, galera? Nosso organismo ele prioriza a utilização das proteínas. Por isso que é importante no processo alimentar, para gerar ganho, para gerar melhoria de funcionamento sistêmico, a gente tem a ingesta proteica. A gente tem a ingesta de proteína nos 3 períodos alimentares. Manhã, meio-dia, 1h, meio-dia, e à noite. Por que a gente tem que ter nesses 3 períodos alimentares ingesta proteica? Por conta de uma questão importante no nosso sistema metabólico proteico. A proteína, o nosso organismo não armazena proteína. O nosso organismo armazena gordura, em forma de triglicerídeos. O nosso organismo armazena carboidrato, a glicose, em forma de glicogênio, só que não armazena a proteína, galera. Então a gente tem que ter ingesta proteica para que a gente otimize essa questão anabólica, que é a questão do ganho, onde a gente vai fazer o quê? A reconstrução muscular, onde a gente vai fazer com que as adaptações cardiovasculares também aconteçam, nessa questão anabólica pós-estresse físico. Então, é fundamental que nesse mecanismo de metabólico, tanto na questão anabólica, que para que eu mantenha o exercício por um período de tempo maior, para que eu mantenha uma intensidade maior de esforço, eu tenho que ter energia, e aí eu tenho que ter a ingesta de carboidrato pré-treino, que é a fonte imediata de energia para transformar em glicose e transformar em ATP. E aí muita gente fica naquela questão, eu não vou ingerir carboidrato porque eu vou engordar. E carboidrato engorda. Carboidrato não engorda se for ingerido o tipo de carboidrato, como eu já comentei com vocês, carboidrato onde são de complexos, de maior nível nutricional. Isso vai gerar mais energia e também de acordo com a demanda. Nada em excesso para o nosso organismo é bom. Então o nosso organismo ele prioriza o quê? O equilíbrio. Por isso que todo esse mecanismo anabólico está relacionado com a questão da homeostasia. O que é essa homeostasia que a gente chama na fisiologia? É o equilíbrio sistêmico
do organismo pós um estresse físico. O que é que ele faz? Ele busca reequilibrar o sistema, né? Porque todos os sistemas, no momento do estresse físico, que está catabolizando, que está degradando, né, as ações sistêmicas estão modificando ali, a gente está buscando o que ali? O sistema ele entra em desordem para dar conta do estresse físico ali. E aí o que acontece? Né? Acontece que eu preciso de energia para isso. E eu tenho o quê? Tenho que gerar o quê? Ingesta de carboidrato e gordura. Gordura, a gente tem uma maior reserva de gordura. Não é isso? Nosso tecido adiposo, que é uma reserva grande de gordura, né? Ele gera muita energia. Mas a gente precisa de glicose para esse metabolismo catabólico, onde vai gerar adaptações anabólicas. Isso vai fazer com que a gente potencialize o emagrecimento. É simples, mas não é simples, certo? Porque matematicamente a gente tem que gerar déficit calórico, ou seja, gastar mais do que consumir para emagrecer. Só que o exercício vai mexer em todas as ações metabólicas e aí vai otimizar sim o emagrecimento. Então por isso que pegar a alimentação, né? Gerir a alimentação e pegar o exercício físico e juntar esses dois mecanismos, esses dois pilares, eles vão gerar o processo de emagrecimento. Eles vão gerar. Só que a gente tem que entender que muitas vezes a nossa mente, ela não tem foco, disciplina, a gente para de se alimentar de forma correta, a gente para de fazer exercício físico e por conta disso, porque a gente não gerou mudança de hábito, a gente não gerou mudanças de rotinas. Por isso quando eu falo, né, aqui o mecanismo de emagrecimento não só está relacionado com dieta, né, e exercício físico, ou seja, alimentação e exercício, a gente tem que ter outros dois mecanismos que auxiliam nessa composição para que a gente tenha sucesso e permaneça magro. É isso que acontece. Então a gente tem que priorizar essa questão. Beleza, galera? Aí, obrigado a presença aí, Maurício, Rael Poli, né? Aqui no Facebook, Giovanni. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que saber que eu preciso estar agindo e entendendo de que forma esses dois elementos vão atuar aí, né? Então, Maurício aí, Maurício, Ana Carolina, valeu. Entenderam? Só que é o seguinte, quando a gente falou, né, priorizando aqui, fazendo vocês entenderem essa questão catabólica. Quando a gente fala de anabolismo de ganho, esse comportamento está baseado em dois fatores, né? Quando a gente fala de anabolismo, quando a gente fala de ganho, de recuperação. Primeiro, como eu falei, eu preciso de quê? De proteína para que eu tenha uma ação anabólica mais eficiente. Então, a proteína é elemento essencial, né, que o corpo utiliza dentro do processo de recuperação. Por isso que a gente precisa ter ingesta proteica eficiente. Muitas vezes a pessoa não tem uma ingesta proteica eficiente, isso faz com que o nosso processo anabólico, nosso mecanismo metabólico anabólico, onde vai ter um ganho maior de massa muscular, onde a gente vai gerar adaptações sistêmicas, ela aconteça de forma não otimizada, aconteça com prejuízo. Por isso que muitas vezes, quando a gente não tem ingesta de carboidrato necessário para gerar energia durante o exercício, o que é que a gente faz? A gente utiliza a proteína que era para a recuperação para gerar energia para manter o exercício. E aí eu vou ter pouca proteína para o processo anabólico e o que é que vai acontecer? Vai fazer com que a nossa recuperação, o nosso anabolismo, o nosso desenvolvimento, né, relacionado ao estresse físico seja deficitário. Isso faz com que
a gente não desenvolva, por exemplo, uma hipertrofia favorável, a gente tenha dificuldade de ganhar massa muscular. E como eu falo, quanto mais massa muscular a gente tem, mais rápido a gente emagrece. E quanto mais massa muscular a gente tem, melhor para se manter magro e magra. Por isso que o treino de força é importante na hora que a gente vai estar dentro do mecanismo, né, de, por exemplo, um programa de emagrecimento. Então, para que a gente otimize essa questão anabólica, a gente precisa ter a ingesta proteica. Só que é o seguinte, outra coisa relacionada com essa ingesta proteica pós-esforço, né, pós-exercício, a gente chama, né, dessa segunda ação, né, para ação, esse segundo fator, né, para a ação anabólica, que existe uma janela anaeróbica, né, por um período de absorção de nutrientes pós-esforço. O que é que acontece? Se a gente se exercitou, né, a gente acabou o exercício físico, e a gente tem essa janela anabólica, o que é isso? Janela onde vai acontecer o mecanismo anabólico, né, o metabolismo anabólico, e essa janela, ela precisa, dentro dessa janela, a gente precisa ter uma ingesta proteica para que a nossa recuperação, o nosso mecanismo de anabolismo, o nosso crescimento, ela seja eficiente. E se dentro dessa janela anabólica a gente não tiver uma ingesta proteica eficiente, ou a gente já não ter tido uma ingesta proteica eficiente, a gente não vai ter uma resposta de ganho, uma resposta, né, dentro do processo de emagrecimento, por exemplo, gerando mais potencial, né, de ganho de hipertrofia, mais eficiente. Só que é o seguinte, muitas vezes, né, as pessoas não entendem que dentro dessa janela metabólica, anabólica, né, pós-esforço, a gente não precisa logo, né, tem a galera que malha, muitas vezes, logo que acaba o treino, vai lá no Whey Protein tomar, e já disse isso, né, com relação a ganho de massa muscular. Se a gente tem uma ingesta proteica eficiente, e a gente não é atleta, a gente treina, né, treina bem, mas tem uma ingesta proteica eficiente, esse Whey Protein que a gente compra aí para tomar, vai ser jogado dinheiro fora, porque proteína não é armazenada, ou seja, se o que a gente ingeriu dentro dos nutrientes foi necessário para suprir isso aí, o que a gente toma de suplemento vai ser o quê? Depletado. Só que é o seguinte, então muita gente pensa que essa janela proteica, né, para que a gente tenha ingesta proteica logo pós-treino, tem que ser logo que acaba o treinamento, a gente, né, tem que ingerir. Na realidade não é isso, né? E inúmeros estudos mostram que a gente, dentro dessa janela proteica aí, a gente tem um período, a depender da intensidade de trabalho, né, de pelo menos 24 horas. Ou seja, eu acabei de treinar agora, eu tenho que rapidamente ter uma ingesta de proteína, senão eu não vou ter ganho, senão eu não vou ter resultado no meu treinamento. Não é bem assim. Nosso organismo, ele é mais inteligente, né, do que os nossos pensamentos, que a gente não tem conhecimento, né? Por quê? A ação de síntese proteica, ela, a depender do estresse físico, a depender da necessidade de recuperação, ele precisa de um período de tempo, né, necessário. Então, vários estudos, eu vi aqui agora, antes de entrar com vocês aqui, um estudo do Jornal Internacional da Sociedade de Esporte e Nutrição Americana, que eles fizeram, né, essa análise da janela metabólica, anabólica, né, pós-estresse físico, e viram que não tem a necessidade da ingesta automaticamente logo após, né, o treinamento, logo após o exercício. Que a gente não vai deixar, né, de ter um ganho eficiente se a gente não ingerir a proteína logo após acabar, né, o estresse físico. E aí, quando a gente fala de ação anabólica de ganho, é muito importante também, né, como a gente
quer priorizar, quem quer priorizar, por exemplo, o emagrecimento, entender que o nível de estresse, ou seja, o nível de exercício que a gente fez, ele vai precisar de uma recuperação tal qual para aquela intensidade de esforço. Então, se a gente tem uma intensidade de esforço não tão elevada, minha recuperação não vai precisar ter um período de tempo tão grande. Isso está dentro, né, a gente analisa isso dentro dos princípios fisiológicos do treinamento, né? Então, a sobrecarga de treinamento influencia, né, na questão da recuperação que a gente precisa por conta daquele estresse físico ali. Então é importante que a gente entenda que fez exercício, o que vai fazer com que a gente otimize a resposta ao exercício físico é a ingesta proteica. O que a gente vai fazer com que a gente otimize o nosso rendimento durante o estresse físico, durante o exercício físico, é o quê? Pré-treino, uma ingesta de carboidrato, priorizando carboidratos complexos, né, com teor nutricional mais teor de fibras maiores, isso vai gerar mais energia e a gente vai ter rendimento melhor, né, durante o treinamento. Só que tem uma coisa, a depender do volume de trabalho, tem gente que adora, né, ficar horas na academia e tal, treinando horas. Muitas vezes, treinando de verdade, né, tem gente que vai lá, conversa mais que treina, né, faz um exercício, demora 10 minutos para fazer outro. Isso, para a resposta, né, ao estresse físico, não é bom. Então, o ideal é que a gente, quando for treinar mesmo, ó, tem 1 hora aqui, eu tenho 40 minutos, foca ali, depois que acaba o treino, aí vai bater um papo, vai conversar, porque se a gente tem, né, um período de tempo maior de um exercício para outro, isso vai minimizar o nível de estresse que você está dando ao seu corpo. E para ter resultado, a gente mexe nessas variáveis de intensidade, volume, frequência, enfim, para otimizar aqui o processo de ganho, o processo de benefício do exercício físico. E para o emagrecimento é a mesma coisa. O cara quer emagrecer, a pessoa quer emagrecer, a menina quer emagrecer, chega na academia, fica lá 2 horas dentro da academia, só que faz meia hora de exercício ali. Conversa, fica no celular, então a gente tem que estar tendo cuidado com isso. Outra coisa, galera, quem faz, né, mais de 1 hora e 30 minutos de exercício, então, por exemplo, o cara que faz mais de 1 hora e 20 de exercício, passando de 1 hora de exercício físico, 1 hora e 20, a gente já tem uma queda, né, na quantidade e nas reservas de glicose e glicogênio. Isso vai impactar aonde? No nosso rendimento. Então, quem está fazendo um treino com volume maior, por um período de tempo maior, passando de 1 hora e 20 de atividade, mas atividade verdadeira, né? O cara passa 2 horas, a pessoa passa 2 horas na academia e treina ali 20 minutos, meia hora, conversando. Então, quem está dentro de um treinamento com volume grande, é importante ter uma suplementação, né, de carboidrato nesse meio tempo aí, para que a gente não perca muito rendimento, né, no exercício. Então isso é fundamental. E a ação da proteína na reconstrução. Então, mecanismo que vai fazer com que a gente evolua, ganhe capacidade física, ganhe massa muscular, né? São mecanismos metabólicos que né, todas as reações metabólicas, reações químicas que vão propiciar isso aí, né? Além das ações mecânicas. Se a gente não fizer nada, não vai ter resposta. Então é importante que a gente entenda que eu preciso ter uma alimentação para minha atividade, eu preciso entender, priorizar, né, alimentos antes do treinamento, certo? Para que a gente tenha uma ação mais eficiente durante o exercício e
Pós-treino, eu preciso também entender que é importante que eu tenha uma alimentação para que a minha recuperação, a minha reconstrução dentro do mecanismo metabólico anabólico seja mais eficiente e eu tenha ganho efetivo, de forma que eu veja, né, que muitas vezes as pessoas elas não têm boas respostas dentro do mecanismo de estresse físico, na ação metabólica catabólica, e não tem boa resposta dentro das ações metabólicas anabólicas de recuperação. Por quê? Porque não fazem de forma eficiente. Dentro do metabolismo catabólico, não treina de forma eficiente, não utiliza nutrientes para gerar energia, então não tem rendimento tão eficiente. Então isso, gente, é fundamental. Quem quer emagrecer tem que priorizar esses mecanismos. Eu quero perder peso, então eu tenho que render mais no meu treinamento. Eu quero perder peso, eu tenho que otimizar a minha recuperação, porque isso vai favorecer o quê? As modificações sistêmicas, vai melhorar o meu mecanismo de metabolismo e degradação de gordura, vai melhorar o quê? O meu mecanismo do sistema muscular, ganhando mais massa muscular. Ou seja, o exercício, como eu digo aos alunos da universidade, o exercício é um diamante bruto, né, que ele tem que ser lapidado para ficar eficiente, de forma a que gere, né, inúmeros resultados, né, para a gente. Quem tem seus objetivos dentro disso aí, né, tem que priorizar e saber como vai ser feito para que a gente otimize, né, o rendimento durante o estresse, otimize a recuperação e tenha melhorias sistêmicas, tenha melhorias, né, na nossa saúde, tenha melhorias no nosso bem-estar, tenha melhoria na nossa qualidade de vida. Então, quanto melhor o funcionamento do nosso organismo, melhor a gente vai estar em relação à saúde, mais motivado, mais viril, né? Então isso é fundamental, galera. Ações metabólicas influenciam no mecanismo de emagrecimento, porque se a gente não fizer de forma correta, a gente não potencializa o processo de emagrecimento. E a minha cachorra aqui está latindo aqui, vocês estão ouvindo aí, né? Atrapalhando aqui o nosso bate-papo. Mas é isso. E por hoje é só aqui o Emagreça com Saúde Sim, onde a gente falou sobre mecanismos metabólicos, catabólicos, anabólicos, dentro da ação do emagrecimento, como isso vai fazer com que ele potencialize o emagrecimento. E aí fiquem atentos que essa semana ainda tem mais. Emagreça com Saúde Sim com o Rodrigo Tavares. Aquele abraço, boa noite.